Fala galera, sou o professor Júlio César, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de raciocínio lógico voltada para o concurso do INSS. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de raciocínio lógico, especificamente sobre os conectivos lógicos e os valores lógicos das proposições. Vamos lá, vamos começar. O primeiro conectivo lógico a ser estudado é a conjunção conectivo lógico e. Observe um exemplo. João é inteligente e trabalhador. Vamos analisar essa afirmação com a maior riqueza de detalhes possível. Beleza? João é inteligente é uma proposição simples. Eu posso representar essa proposição pela letra P. João é trabalhador também é uma proposição simples. Observem que o sujeito foi omitido e não tem problema nenhum. Posso representar essa proposição simples através da letra Q. Observem que nós temos a presença de um conectivo lógico, que é a nossa conjunção, representado simbolicamente por este símbolo lógico. É como se fosse um acento circunflexo. Tranquilo até aí, gente? Reparem o seguinte. Eu falei que essa proposição é uma proposição simples e essa proposição também é uma proposição simples. Quando o conectivo lógico liga duas proposições simples, ele transforma essas proposições simples em apenas uma proposição. Então, nós temos uma proposição composta. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos continuar. Observem a tabela, galera. Observem que eu coloquei nesta última coluna a representação simbólica dessa expressão. Então, como é que a gente lê isso daqui? P e Q. Tranquilo até aí? Essas duas colunas, que representam os valores lógicos de P e os valores lógicos de Q, a gente já pode decorar da seguinte maneira. VV-FF, VF-VF. Essas duas colunas, em tese, não se alteram, salvo se houver uma negação. Beleza, galera? Tranquilo? Aí você vai me perguntar, Júlio, o que são esses valores lógicos? Eu vou falar o seguinte, são as possibilidades de valoração da nossa proposição composta. Eu já vou falar sobre isso. Antes de eu falar sobre isso, existe uma frase que a gente tem que decorar. Em se tratando de uma conjunção, a gente tem que saber a seguinte frase. Tudo V dá V. O que isso quer dizer? Sempre que a gente tiver uma proposição composta e essa proposição composta for uma conjunção, se os dois valores lógicos forem verdadeiros, a nossa conjunção será verdadeira. Qualquer outra possibilidade de valoração, teremos valor lógico falso. Vamos entender agora esses valores. Por exemplo, quando eu falo V e V, é a seguinte possibilidade. A questão pode me falar, por exemplo, que João é inteligente, a minha proposição P tem valor lógico verdadeiro. E ela pode falar que a minha proposição Q também tem valor lógico verdadeiro. Como nós temos uma conjunção, quando os dois valores lógicos são verdadeiros, a nossa conjunção ela será verdadeira. Então, essas são as possibilidades de valoração. Um segundo exemplo, galera. Imagine que a questão fale o seguinte. Ela afirme que a proposição João é inteligente seja verdadeira e a proposição João é trabalhador seja falsa. Nós temos uma conjunção. Se na conjunção tudo V dá V e todas as outras possibilidades eu tenho valor lógico falso, então quando eu tenho V e F, numa conjunção V e F, eu vou ter valor lógico falso. E todas as outras possibilidades. Se a questão falasse que a minha proposição P é falsa e a minha proposição Q verdadeira, a minha conjunção será falsa. E por fim, se as duas proposições forem falsas, a minha conjunção também será falsa. Então, essa tabela é uma espécie de gabarito que a gente vai ter que decorar. Então, de uma maneira resumida, se eu tiver uma conjunção e as duas proposições simples que a compõem forem verdadeiras, a minha conjunção será verdadeira. Qualquer outra possibilidade de valoração, a minha conjunção será falsa. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então, vamos prosseguir. O segundo conectivo lógico a ser estudado é a disjunção. Conectivo lógico ou. Uma observação. A disjunção também pode ser chamada de disjunção inclusiva.
Tá bom, gente? São sinônimos. Disjunção é a mesma coisa que disjunção inclusiva. Tranquilo até aí, galera? Vamos ao nosso exemplo. João é inteligente ou trabalhador. Agora eu vou ser um pouco mais rápido, tá bom, gente? Para a gente não perder tempo. João é inteligente. Posso representar pela proposição P. João é trabalhador. Posso representar pela proposição Q. E o nosso símbolo lógico da disjunção é esse daqui. É como se fosse um V minúsculo. Tranquilo? Aqui está a nossa tabela. Nós vamos ler P ou Q. A frase da disjunção é a seguinte, galera. Na disjunção, tudo F dá F. Isso significa que se as duas proposições forem falsas, a nossa disjunção será falsa. Qualquer outra possibilidade de valoração, teremos valor lógico verdadeiro. Por exemplo, se a questão afirmar que João é inteligente é uma proposição falsa e João é trabalhador também é uma proposição falsa, em se tratando da disjunção, teremos valor lógico falso, porque tudo F dá F. Tranquilo? Qualquer outra possibilidade de valoração, nós teremos valores lógicos verdadeiros. Por exemplo, se a questão falasse que essa proposição é verdadeira e essa proposição fosse falsa, a gente sabe que a nossa disjunção, quando P for verdadeiro e o Q for falso, ela vai ser verdadeira. Como eu já falei, essa tabela é o nosso gabarito. Beleza, gente? Show de bola! Vamos ao nosso terceiro conectivo lógico. Agora falaremos sobre a disjunção exclusiva, representada por essa expressão ou. Observem que após a vírgula eu coloquei mas não ambos. Por quê? Porque a disjunção exclusiva ela pode aparecer de duas maneiras. Ou seria uma maneira, e a outra é acrescentando essa expressão no final, mas não ambos. Vamos verificar o exemplo. Eu tenho o seguinte exemplo. Ou João é inteligente, ou é trabalhador. Nós temos uma disjunção exclusiva representada pelo conectivo lógico ou. Como poderia parecer que também seria uma expressão sinônima? Seria a mesma coisa. Poderia aparecer da seguinte forma. Ou João é inteligente, ou é trabalhador, vírgula, mas não ambos. As duas formas tratam da nossa disjunção exclusiva. Belezinha? Então vamos prosseguir agora de uma maneira mais resumida para a gente não perder tempo. João é inteligente, podemos representar por P. João é trabalhador, podemos representar por Q. O nosso conectivo lógico, ou, nós podemos representar através desse símbolo lógico. É o símbolo da disjunção com o traço horizontal. Belezinha? Está aqui a nossa tabela, que será o nosso gabarito. E nós temos a frase da disjunção exclusiva. A frase é a seguinte. Na disjunção exclusiva, diferentes da verdadeiro. Como assim diferente da verdadeiro? É o seguinte. Quando os valores lógicos forem diferentes, ou seja, V com F e F com V, a minha disjunção exclusiva será verdadeira. Quando os valores lógicos forem iguais, ou seja, V e V, F e F, a minha disjunção será falsa. Olha o meu exemplo. Imagine que a questão afirme que a proposição João é inteligente tenha valor lógico verdadeiro. E a proposição João é trabalhador tenha valor lógico falso. Então, a disjunção exclusiva, quando eu tenho a proposição P verdadeira e a proposição Q falsa, ou seja, valores lógicos diferentes, ela será verdadeira. Assim como se fosse o inverso. Se eu tivesse a primeira proposição, que é a minha proposição P, de valor lógico falso, e a outra proposição Q, de valor lógico verdadeiro, a minha disjunção também seria verdadeira. E qualquer outra possibilidade de valoração, onde valores lógicos são iguais, a minha disjunção exclusiva seria falsa. Simples assim. Show de bola? Vamos continuar. O quarto conectivo lógico a ser estudado é a condicional, representada por essa expressão. Se, então. Observe o nosso exemplo. Se estudo, vírgula, então passo. Como nós podemos representar simbolicamente? Bem simples. A proposição estudo posso chamar de P e a proposição passo posso chamar de Q. O nosso conectivo se, então, é representado simbolicamente por esta setinha para o lado direito. Está aqui a nossa tabelinha, onde vamos montar o nosso gabarito. A frase da condicional é a seguinte. Na condicional, V com F dá F. Galera, bastante atenção para essa frase. Quando eu falo V com F dá F, tem que ser nesta ordem. Ou seja,
a minha proposição P, que nós chamamos de antecedente, ela tem que ser verdadeira, e a nossa proposição Q, que nós chamamos de consequente, tem que ser falso nesta ordem, para que a nossa condicional tenha valor lógico falso. Observem aqui um exemplo de valoração. Por exemplo, a questão afirmar que essa proposição P tem valor lógico verdadeiro e essa proposição Q tem valor lógico falso. Observem que nós temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso, e a condicional V com F nesta ordem dá falso. Qualquer outra possibilidade de valoração, nós teremos valor lógico verdadeiro. Observem que F com V, que nada mais é do que inverter essa ordem, o valor lógico é verdadeiro. Então, muita atenção, galera. V com F, nesta ordem, dá falso. Todas as outras possibilidades de valoração, teremos valor lógico verdadeiro. Tranquilo? Então, vamos ao nosso último conectivo lógico. Fechando os nossos conectivos lógicos, temos a bicondicional, representada pela expressão se e somente se. Olha o exemplo, galera. Amo se e somente se vivo. Esta proposição simples posso representar pela letra P e esta proposição simples posso representar pela letra Q. Essa expressão podemos representá-la simbolicamente por esta setinha para os dois lados. É o símbolo lógico da nossa bicondicional. Está aqui a nossa tabela, galera. Reparem que em todos os conectivos lógicos nós não alteramos essas duas colunas. Por isso que eu falei no início que a gente podia decorar VV, FF, VF, VF. Beleza? Frase da bicondicional. Na bicondicional, iguais da verdadeiro. Júlio, como assim iguais da verdadeiro? Se nós tivermos V com V e F com F, a nossa bicondicional será verdadeira. Se nós tivermos V com F e F com V, ou seja, valorações diferentes, a nossa bicondicional será falsa. Se a questão afirmar, por exemplo, que a proposição P é falsa e a proposição Q também é falsa, ou seja, valorações iguais, a nossa bicondicional será verdadeira. E, obviamente, V com V também será verdadeiro e valorações diferentes, teremos uma bicondicional falsa. Beleza, galera? Fechamos aqui os 5 conectivos lógicos. Após falarmos detalhadamente sobre os 5 conectivos lógicos, é muito importante que a gente fale agora sobre o uso da palavra não. O uso da palavra não nada mais é do que a negação de uma proposição simples. Vamos entender, galera. Olha só. Imagine a proposição P. Guilherme foi ao cinema. Se eu quiser negar essa sentença, basta que a gente coloque a palavra não antes do verbo. Por exemplo, Guilherme foi ao cinema é uma proposição simples. Se eu quiser negar, eu vou colocar o não antes do verbo. Então, eu vou ter Guilherme não foi ao cinema. Essa negação nós podemos representar dessas duas formas. Tio seguido da letra P e essa cantoneirazinha aí para a esquerda, também seguida da letra P. Nos dois casos, nós vamos ler não P. Tranquilo, gente? Então, P, Guilherme foi ao cinema, não P, que eu posso representar dessas duas formas, Guilherme não foi ao cinema. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Agora, uma observação. Se a sentença original já tiver a palavra não, para a gente negar, a gente tem que tirar a palavra não, porque existe até uma expressão que retrata isso. Negar uma negação é dizer a verdade. Olha só, galera. Imagine a proposição que Mariana não é artista. Perceba que eu já tenho a palavra não. Se eu for negar essa proposição, que nós vamos representar por não que, a gente vai retirar a palavra não. E a negação dessa sentença será Mariana é artista. Belezinha, gente? Existe um quadro resumo que a gente encontra muito na internet. É o seguinte. Se eu tenho uma proposição P de valor lógico verdadeiro, a sua negação, que a gente lê não P, terá valor lógico falso. Se eu tiver uma proposição P de valor lógico falso, a sua negação representada por não P terá valor lógico verdadeiro. Eu vou explicar detalhadamente agora esse quadro resumo, porque ele é muito importante em questões que envolvam valorações, tá? Que a gente vai trabalhar diretamente com a tabela verdade. Vem comigo para a gente conferir. Observem o nosso exemplo, galera. Sejam as proposições P e Q.
de valores lógicos V e F, respectivamente. Ou seja, P é verdadeiro, Q é falso. Assinale a única alternativa cujo valor lógico da proposição composta seja verdadeiro. Aqui estão as nossas opções e aqui o nosso quadro resumo, que é para a gente poder entender melhor esse quadro. De uma maneira resumida, o que esse exemplo quer? Ele quer encontrar a única dentre essas 4 opções de resposta que tenha valor lógico verdadeiro. Então vamos analisar com calma. Percebam que nós temos a primeira proposição uma disjunção, não P ou Q. Galera, se o valor de P é verdadeiro, o valor de não P será falso. Aqui, ó, quando P é verdadeiro, a sua negação será falso. E o valor de Q, a questão já me disse que é falso. Então, eu coloco aqui. Temos uma disjunção. Numa disjunção, tudo F dá F. Então, a letra A tem valor lógico falso. Não é minha resposta. Vamos à letra B. Temos uma disjunção exclusiva. Reparem que o valor de P ele é verdadeiro. Então, repito. Observem que o valor de Q ele é falso. Então, o valor da proposição não Q ele vai ser o contrário, vai ser verdadeiro. Então, galera, de uma maneira geral, se eu tenho uma proposição cujo valor lógico é falso, a sua negação vai ser verdadeira. Ou seja, é só trocar o valor lógico. Legal, gente? Numa disjunção exclusiva, valorações iguais dá falso. Então, a letra B tem valor lógico falso. Não é o nosso gabarito. Letra C. Já sabemos que P é verdadeiro. Então, não P vai ser falso. Q tem valor lógico falso. Não Q tem valor lógico verdadeiro. Numa bicondicional, valores diferentes dá falso. Por exclusão, já sabemos que o gabarito é a letra D. Então, vamos conferir. P tem valor lógico verdadeiro, beleza? Q tem valor lógico falso. Então, não Q tem valor lógico verdadeiro. Na condicional, V com F nessa ordem dá F. Qualquer outra valoração vai ter valor lógico verdadeiro. Então, a letra D é o nosso gabarito. Beleza, gente? Deu para entender? E aqui segue um bisuzaço para vocês. Um quadro resumo que vai ajudar muito vocês em todas as questões que envolvam tabela verdade. Tranquilo? Agora vou trazer 3 questões recentes da Banca CESP para que a gente possa aplicar esse conhecimento adquirido até aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos à nossa primeira questão, galera. Considerando como P a proposição, Mariana acha a matemática uma área muito difícil, de valor lógico verdadeiro. Perceba que a questão está me afirmando que a proposição P tem valor lógico verdadeiro. Então, eu coloco aqui, verdadeiro. Observe que eu nem preciso ficar lendo a expressão, tá bom? Não preciso. Olha só, está dizendo que a proposição Q ela tem valor lógico falso. Galera, se a proposição Q tem valor lógico falso, a proposição não Q vai ter valor lógico verdadeiro. A CESP está afirmando o seguinte: esta condicional ela tem valor lógico falso. Essa afirmação está errada, galera. O gabarito é errado, porque numa condicional, V com V dá V. A única possibilidade de uma condicional ser falsa é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Portanto, o gabarito está errado. Belezinha? Vamos à segunda questão. Está aí a nossa segunda questão, galera. Observem a proposição. Quando acreditar que estou certo, vírgula, não me importarei com a opinião dos outros. Vamos entender essa proposição. O quando indica uma condicional. É como se fosse assim, galera. Se acreditar que estou certo, vírgula, então ele está implícito, não me importarei com a opinião dos outros. Eu posso representar essa proposição composta, essa condicional, em uma linguagem simbólica da seguinte maneira. Olha só. Quando acreditar que estou certo, então não me importarei com a opinião dos outros. Beleza? Tranquilo até aí, né? Vamos observar agora o que a banca está afirmando para a gente julgar como certo ou errado. Se a proposição acredito que estou certo for verdadeira, então eu coloco aqui, ó, verdadeiro, então a veracidade da proposição P estará condicionada à veracidade da proposição não me importo com a opinião dos outros. Galera, essa afirmação está certa. O gabarito é
certo. Ué, Júlio, mas por que o gabarito é certo? Porque é o seguinte, a banca está afirmando que quando o meu antecedente for verdadeiro, a veracidade da minha condicional ela vai estar ligada diretamente ao valor lógico do meu consequente. O que isso quer dizer? Por exemplo, se o meu consequente for verdadeiro, a minha condicional vai ser verdadeira. Legal? Agora, se o meu consequente for falso, a minha condicional vai ser falsa. Então, galera, percebam que realmente o valor lógico da minha condicional, quando o meu antecedente for verdadeiro, ele vai estar condicionado ao valor do meu consequente. Se o meu consequente for verdadeiro, minha condicional é verdadeira. Se o meu consequente for falso, a minha condicional é falsa. Então, a afirmação da banca está certa. O valor lógico dessa condicional, quando o antecedente for verdadeiro, ele vai depender do valor lógico do consequente. Beleza? Mais uma questão para a gente fechar. Vamos lá. Terceira questão para a gente fechar a aula de hoje, galera. E ela é bem parecida à questão anterior. Eu até gosto de falar. Nada se cria, tudo se copia. A mudança é mínima, gente. Olha só. Temos uma proposição. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Temos uma condicional. Posso representá-la simbolicamente dessa maneira. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Beleza? Olha o que a banca está afirmando. Se a proposição, o tribunal entende que o réu tem culpa, for verdadeira, então eu coloco aqui. Beleza? Então, a proposição P também será verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição, o réu tem culpa. Essa afirmação, galera, está errada. O gabarito é errado. Júlio, por que é errado? É o seguinte, a gente viu na questão anterior que quando o meu antecedente é verdadeiro, se o meu consequente é verdadeiro, a minha condicional é verdadeira. Show de bola. Agora, se o meu consequente é falso, a minha condicional vai ser falsa. A questão está afirmando que quando o antecedente for verdadeiro, a condicional já é verdadeira. Olha aqui, gente. Está falando que a condicional ela será verdadeira. Isso está errado. Para que essa condicional seja verdadeira, o meu consequente tem que ser verdadeiro. Se o meu consequente for falso, a minha condicional vai ser falso. Resumindo, galera, se o meu antecedente é verdadeiro, o valor lógico da minha condicional ele fica condicionado ao valor lógico do nosso consequente. Então, essa afirmação está errada, portanto, o gabarito é errado. Galera, a gente fecha a aula de hoje por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido bastante. Não esqueçam de deixar o seu like aí, beleza? Então, fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.